Querido Jesus, ainda entramos em contato contigo através da oração, para tomarmos a coisa principal, que é a tua palavra. É necessário que tenhamos, ó Pai Santo, esta concentração, estar no teu Espírito, para receber a tua palavra em nossos corações, nossas almas. Senhor, ajude-nos nesta noite, fala aos nossos corações, concede aquilo que nós precisamos. Dê-nos humildade e submissão para receber. Inspira-nos e nos unge, tanto para falar como para absorver a mesma. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós o pedimos. Amém. Amém. Nós vamos se pôr de pés, irmãos, por favor. Vamos ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a Timóteo, capítulo 4, leremos o verso 1 ao 5. Está escrito assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e de todo o Senhor e Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra, istes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempos em que não sofrerão uma sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Senhor, acrescente as bênçãos de sua palavra em nossas vidas. É no teu nome que o pedimos, esse nome amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Nós vamos ter nesta noite, irmãos, uma pequena palestra baseada em exortação, ou exortar. Por mais que somos exortados, ainda faltamos ainda mais ainda. Então, nós queremos nessa noite sobre isto, e nós não queremos ser exortados por ninguém, a não ser pela palavra de Deus. Ela é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus em Paulo, nos dando esta tremenda exortação, como que nós devemos ser, em obediência à sua palavra. Esta palavra, ela é uma palavra bastante inteligente, sábia, porque ela é uma profecia que já estava predita
antes mesmo que chegássemos aonde chegamos. Apesar que o apóstolo São Paulo já tinha, nos seus dias, enfrentado esse tipo de espírito, que já estava naquele dia na terra. Mas ele sabia que essa coisa ia tomar um caráter tão diferente, que assim como foi no princípio, distanciando da palavra de Deus, ia se tornar mais distante. Porque a intenção de Lúcifer, que é esse grande PhD, LLD, esse doutor em divindade, era fazer com que as pessoas mergulhassem dentro desse conhecimento. E nós temos aprendido que ele o fez. Ele o fez não só dando às pessoas um grande empreendimento de sabedoria humana, como letras, ser pessoas cultas, sábias, inteligentes, mas não é isso tanto a pior coisa que existe. A pior coisa que existe nas pessoas é porque ele conseguiu infiltrar, introduzir, injetar nas pessoas sua própria natureza, que é uma natureza mundana, pecaminosa, nojenta e imunda. Para Deus, o nojento não é aquele que bebe somente, o que fuma, o que joga, o que mata, o que estrupa, o que rouba, que adultera. O nojento para Deus é a sua alma, é a natureza. Ele olha no coração humano, é isso que ele olha. Então, nós vamos ver que é uma variedade de imundícia diante de Deus que os homens são para ele. Tem pessoas que nunca fumou, tem pessoas que nunca bebeu, e tem pessoas que assim mesmo se julga nunca ter mentido. E, no entanto, é um mentiroso por natureza. Você entendeu? Por quê? Porque a natureza que ele tem é do maior mentiroso que existe, que é Lúcifer, Satanás. Todos que vêm ao mundo, ele veio nessa linha, ou, vamos dizer assim, nessa linhagem carnal. É o que disse a Bíblia: em pecado concebeu minha mãe, em iniquidade fui formado, ao mundo e falando mentira. Por natureza. Então, você só chega a ser um homem verdadeiro, uma mulher verdadeira, é quando você nasce de novo. Enquanto você não tiver essa natureza do seu segundo pai, você continua tão imundo e nojento para Deus o quanto pode ser. Não me importa o quanto você é religioso. Não me importa. Não me importa o quanto você pertence àquela igreja, ou vem naquela igreja. O profeta, ele disse, as irmãs carmelitas, quando elas vão para o convento, elas vão para ser mulheres boas e santas, e não sabe que aquela organização, aquele sistema, lhe corrompe. E ele disse, uma pessoa pode nascer daqui a 2 minutos, e você colocar ele lá dentro de um lugar fechado, de concreto, de ferro, e só abrir um buraquinho e tratar aquela pessoa com uma colherzinha na sua boca. Seus olhos nunca viu nada imundo,
Sua boca nunca falou nada de mentira. Ele é tão sujo para Deus quanto as paredes do inferno. Tem que nascer de novo. Isto é verdade. Agora, aqui nós podemos ver como que Paulo está falando aqui para Timóteo, que era o seu discípulo. Timóteo. Ele dizendo aqui, ele disse: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ninguém está isento disso. O julgamento, se você corre dele aqui, você vai ser julgado no trono branco. Não tem para onde ir. Dá as costas por resposta, vai embora e diz: sabe de uma coisa, eu não quero mais essa igreja, eu não creio mais nisto, eu vou ganhar a vida. Você vai ser julgado lá no trono branco. Porque ele vai julgar todos, tanto os vivos como os mortos. Como se explica uma coisa dessa? Não é explicar. Quando você é uma pessoa que Deus tem te chamado e tem colocado em você a vida dele, a natureza dele, você não morre, você tem vida eterna, você é uma pessoa viva. Mas você está aqui para ser julgado por ele. Ele julga através de sua palavra. Nós não viemos aqui só para cantar, adorar a Deus, louvar. Nós viemos aqui para sofrer o julgamento. Somos preparados e moldados por ele aqui, para que então nós tornássemos como ele, maduros. Homens e mulheres que verdadeiramente está passando pela mesma moenda que ele passou. Foi o que ele disse: assim como eu venci e assentei no trono do meu Pai, aquele que vencer sentará comigo naquele dia no meu trono. Quer dizer, vencer o quê? Vencer o mundo, as coisas do mundo e você mesmo, o seu próprio sistema podre. Agora, nós sabemos que você só pode vencer se você nascer de novo. E se você nascer de novo, você é uma pessoa viva. Mas se você não nascer, você continua morta. Morta duas vezes. Morta fisicamente e morta espiritualmente. Isto é verdade. Agora ele disse: que pregues a palavra, estes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes. Irmãos, é isso que nós estamos aqui. Quando nós saímos de casa, nós saímos com esses intuitos. Eu estou indo à igreja para me ouvir a palavra. E através dela eu ponho a minha vida em ordem. Porque sei que sou um filho de Deus, sou uma filha de Deus, e Deus corrige o que ama. E a sorte é todo aquele que toma por filho. Então é a palavra que nos corrige. Se nós rejeitarmos esta palavra, nós rejeitamos o nosso Deus, rejeitamos a Cristo, rejeitamos o nosso Criador. E nós sabemos que todos aqueles que rejeitam o seu Criador, o lugar dele é o inferno. O inferno não foi criado para os filhos de Deus. O inferno foi feito para Satanás, Lúcifer e os seus súditos. Um filho de Deus não tem que ter medo do inferno. O inferno não foi feito para você. O céu foi feito para você. Um dia desse, nós vamos viver um novo céu. Vamos viver uma nova terra. Eternamente com Ele. É por isso que nós deixamos tudo, rejeitamos tudo.
e se pregamos a palavra de Deus, se asseguramos nela, não importa se nós temos que sofrer ou não, mas nós estamos firmes. É um propósito e um objetivo divino nesse homem, nessa mulher, nesse moço, nessa moça. E aquilo toma um caráter inteiramente especial na sua vida. Você não sabe explicar por que você é assim. Está além da explicação. A única coisa que você sabe é só crer, aceitar e receber. E Deus te abençoa. Isso é verdade, não é mesmo? Por isso ele está dizendo assim: repreendas e exortas com toda longanimidade e doutrina. Eu não tenho que ter preocupação, você não tem que ter preocupação com isto. Uma vez que nós atendemos requisitos do Espírito Santo, passamos por esse processo de Deus, fomos processados e nascemos de novo, nós recebemos essa natureza divina. Dentro dessa natureza divina está isso daqui: longanimidade. Você entendeu? Longanimidade. Como disse Paulo, seja longânimo. Você não precisa de querer ser. Você já é isto pela vida que vive em você. É algo que Deus já fez por você e simplesmente isso toma uma forma no seu ser. Se expressa, se manifesta em sua vida. Por isso que ele está dizendo. E ele disse: porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Essa parte, doutores, é um conhecimento e uma sabedoria daqui de baixo. Porque aquele que é doutor, dado em Cristo, e recebe isso, dom, ele recebe desde o ventre de sua mãe. E se ele é um predestinado, um eleito, Deus dá para ele, verdadeiramente, um arrependimento sincero. Ele nasce de novo. É um filho. Ele não usa o dom, é Deus que o usa. O dom é de Deus. O dom é Deus. Deus não gosta de ser usado. Deus gosta de usar. Isto é a verdade. Então Deus pega e possui esse filho. Porém, nós temos esses grandes homens de Deus, profetas, patriarcas. Todos esses homens já nasceram aquilo. Desde o ventre de sua mãe, ele já era o predestinado para ser aquele profeta. Você vai ver que ele fala a Jeremias, que ele conhecia Jeremias desde o ventre de sua mãe. E ele já tinha separado e dado como profeta para as nações. Predestinação. Quando Jeremias nasceu, ele teve que vir nascer de novo, através do arrependimento sincero. O irmão Brana nasceu de novo. Ele teve que se arrepender. Você vai ver ele falando na história da minha vida, ele dizendo isso. Você vê? Então, os dons, a invocação de Deus é sem arrependimento. Aí é onde está. Não é eu e nem você que faz isso. É Deus. Ninguém pode negar que esses homens não têm um dom. Eles têm sim. Todos têm um dom. E é dado por Deus. O diabo não dá nada para ninguém. O diabo vem para matar, para roubar, para destruir e para tirar a vida. Agora Deus veio para dar vida e vida com abundância.
Entendeu o que eu digo? Agora, eles têm esse dom. O problema é que não é o dom que eles têm. O problema é que eles não é predestinados para nascer de novo. Porque você só nasce de novo se você for predestinado. Se você é um predestinado, você é um pensamento de Deus. Você estava nos pensamentos do Espírito Santo. Você nunca pediu para nascer de novo. Você nasceu. É a sua vida. É por isso que às vezes as pessoas elas compreendem mal a Bíblia, a palavra. Por quê? Elas não são nascidas de novo. E quando uma pessoa não é nascida de novo, ela tem uma natureza velha. O que ela faz? Ela simplesmente clama por um batismo, ela clama por uma unção, vamos dizer assim, uma lavagem externa. Ó Deus, me dê isso, ó Deus, me dê aquilo outro, me dê a unção, me dê a inspiração. Ele nunca clama por uma matança de natureza, pelo um novo nascimento. E Deus dá para essas pessoas, Ele unge essas pessoas. Ele não unge com o espírito maligno, não. Ele unge com o espírito dele. É o Espírito Santo que unge essas pessoas. É por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse essas palavras em São Mateus 24, que surgirão falsos profetas, falsos ungidos, falsos cristos, que se possível for, enganaria até mesmo os eleitos. Sim, porque os espíritos são muito parecidos. A diferença, o que faz é que um tem a natureza do Pai, que é o Espírito Santo. O outro tem a natureza do seu pai, que é uma natureza carnal. Mas quanto a pegar a palavra ao pé da letra, é muito fácil. Ele é mestre nisso, ele é bem instruído. Eles lêem essa Bíblia 10, 20 vezes. Eles conhecem cada capítulo, cada versículo, cada acento, cada ponto. Tudo. Enquanto que um verdadeiro cristão não precisa dessas coisas. Uma vez que você nasceu da palavra. Ela está materializada em sua vida, ela está encarnada em você. Ela passa a ser a sua natureza. Então não é mais você que vive, é ela que vive em você. Você é epístolas escritas. Eu amo isso, você o ama. É por isso que você não vê um filho de Deus andando e perambulando, ansioso. Ele é um homem posicionado, é uma mulher posicionada, é um rapaz posicionado, é uma moça posicionada. Por quê? É a natureza que possui. Se der tempo, nós vamos ver isso aqui mais para frente. Então ele diz assim, mas tu ser sóbrio. Essa pessoa sóbria, irmão, não é uma pessoa bobada, ansiosa. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Mas é uma pessoa inteiramente controlada, dia e noite. Não anda com meninice. Você entendeu? Sede sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Quem quer sofrer aflição? Esse é o problema. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Não se vende, não se troca, não alisa ninguém. Pregue a palavra. A tempo e fora de tempo, como ela é. Irmão Brana, ele disse que Esdra era um verdadeiro sacerdote.
E ele queria as coisas corretas, e como ele pregava tão duro, e todos aqueles filhos de Israel, que era verdadeiramente filho de Israel, se apegavam e se achegavam a ele. Essa é a maneira que é o eleito. Quando você vê as pessoas se distanciando, indo embora, ela não tem nada de Deus. Ela saiu de uma denominação, ela saiu de um credo, entre aspas. Mas a denominação está nela. Os credos estão nela. Você sabia disso? Então você, quando recebe a palavra como ela é, você não está recebendo a sabedoria do homem. Você está recebendo a sabedoria de Deus. Você já imaginou você com toda essa sabedoria dentro de você? Esse conhecimento, irmãos. Às vezes você não é um homem, uma mulher que fale a palavra, mas você tem a palavra materializada em você. Você recebeu algo que vem do alto, não aqui de baixo. Você não aprendeu isso de nenhum homem. Deus revelou-se a si mesmo a você. São Tiago, no capítulo 1, você vai ver ele dizendo estas palavras no versículo 17. Ele diz bem assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Vem do alto. Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Por isso que essa pessoa, para ela não importa. Pode estar bem fisicamente e pode estar mal fisicamente, aquilo não muda o seu comportamento, a sua postura, a sua maneira de viver. Porque na verdade é por natureza, e a natureza de dentro não tem nada a ver com a de fora. Você sabia disso? Nada a ver. Esse homem de fora, ele é separado de dentro. Para você entender, você pode ver que esse homem de fora, ele tem uma entrada, e são os seus 5 sentidos. Visão, paladar, olfato, audição, afetos. Esse controla esse homem de fora, que é chamado o mal de fora, que te deu para você entrar em contato aqui embaixo, com as coisas terrenas, mas o de dentro não. O de dentro te deu mais 5 sentidos, mas eles não entram em contato com isso daqui. Ele entra em contato com a de cima. Porque lá dentro do de dentro estará os 7 sentidos. Então você tem lá no homem exterior imaginação, consciência, memória, raciocínio, feição. E o 6º sentido, que é a fé. A fé. Lá dentro, no interior desse homem, é a alma, é a natureza, que vem por meio da vida, a vida humana, sangue, formado pela célula, e aquela célula pelo genes, e aquele genes é o esperma, que você é feito e formado do seu pai, e aquilo cai no campo fértil. E ali aquele óvulo da mãe chega naquele genes, cria um embrião, e aquilo dali cria célula sobre célula, célula sobre célula, célula sobre célula, e nasce o seu corpo. Então você pode ver que esse sangue, ela tem célula de vida nela, e essa célula de vida é vida para a morte. Chama-se a alma, a natureza, que veio através de pecado. E Deus é implicado com isso. Se nós nascemos assim e somos eleitos, somos predestinados, somos seus pensamentos, primeira coisa que Deus faz em mim e em você é matar essa velha natureza. Aniquila ela, ele não pendura ela lá, ele aniquila. E dar a você a natureza dele.
E dentro daquilo dali está a sua eleição. É um dom dado por Deus, que vem por nascimento. Eu não sabia, você não sabia, mas ele estava lá. E aquilo dali chama a atenção de Deus para você, porque aquilo dali é uma parte dele, ele é uma parte sua, e jamais Deus lançará uma parte dele no inferno. Ele não faz isto. Ele redime. Por isso é que ele aplicou o plano de redenção. Ele não aplicou para salvar um Caim, para salvar um Judas, para salvar um filho da perdição. Ele aplicou o plano de redenção para salvar os seus filhos. Oh, como isso é tremendo. Você vê? Aí vem essas coisas, irmãos. Então, logo aquele dom que você tem ali, aquilo encaixa com a palavra, que é exatamente o dom da salvação. O dom da salvação. Você já é salvo desde essa fundação do mundo. Você não foi salvo quando você ouviu essa mensagem. Você já era por predestinação. O dia que você ouviu essa mensagem, você reconheceu o seu posicionamento. Você creu, aceitou gostosamente e não tem nenhuma interrogação quanto à palavra. Por quê? Porque você e a palavra são um e o mesmo. Jesus disse: as obras que eu faço não sou eu que faço, é o Pai que habita em mim, é Ele que faz as obras. O Pai me mostra, e assim como o Pai mostra a visão ao Filho, e o Filho vê a visão, o Filho faz igualmente, o Pai mostra. Aleluia! Não é vós não veio a mim porque vós quis vir. Ele disse bem assim, mas foi o Pai que o trouxe. O Pai o trouxe, colocou nas minhas mãos, e ele disse: de maneira nenhuma lançarei fora, eu lhes dou vida eterna. Aleluia! Você viu como é que um filho de Deus é filho, irmãos? Ele não anda por aí essas coisas, não. Ele tem uma sabedoria tremenda. Ele tem a sabedoria de Deus. Vejam bem, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Paulo falando aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele disse, olha como que ele disse. Agora, o Mombrana, ele disse que Deus conhece as suas ovelhas. E ele disse, e o pastor conhece as suas ovelhas. Isso é verdade. E é por aqui que agora eu vou lhes mostrar em 2 aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 3. Olha como ele disse: porque já é manifesto que sois carta de Cristo. Manifesta, a palavra manifestar da revelação. É mostrar claro que você é. Através desse procedimento que Deus tomou na sua vida e fez com que você pudesse viver a palavra. É Ele que faz, não é eu que faço, não, nem você. É Ele que faz. Por isso que ele está dizendo aqui: carta de Cristo, ministrada por nós. Vê, o pastor conhece as suas ovelhas. Ele não anda muito preocupado, não. Você já viu aquela mensagem? Era de Filadélfia. E lá então tem lá uma palavra escrita assim: um profeta visita a África. E o irmão Brana disse que ele ficou admirado. Quando ele chegou ali, ele viu ali aqueles pastores. Ali tinha pastor de jumento, ali tinha pastor de gado, ali tinha pastor de cabrito, ali tinha pastor de ovelha. Ele não entendia aquilo dali. Ele veio e perguntou para um rapaz: escuta, como que chama estes que pastoreiam? Pastoreia não, ele disse, esse que cuida do gado. Aí ele disse: pastor. Pastor. E esse que cuida do jumento? Pastor. E esse que cuida de cabrito? Pastor. E
Quem que cuida de ovelha? Pastor. Só que ele disse o seguinte, aí eu vi uma diferença nos pastores. Ele disse, o pastor de cabrito, pastor de jumento, pastor de gado, deixava tudinho lá no campo e ia embora. Mas o pastor de ovelha não. O que o pastor de ovelha fazia? Ele ajuntava todo o rebanho e seguia na frente, e o rebanho seguia atrás. Seguia atrás do pastor. E ele disse, aquelas ovelhas eram tão educadas, tão comportada, que ele disse, ali a feira era espalhada, assim, cheia de legumes, de folha, tudo. E ele disse que aquele pastor veio e entrou bem no meio daquele dele, falou, meu Deus, agora eu vou ver a bagunça. Essas ovelhas vão mexer com tudo. Ele disse, para minha surpresa, o pastor nem olhou para trás. Seguiu, passou no meio daquilo e as ovelhas de cabeça baixa seguindo o pastor. Nem olhou do lado. Por quê? É a ovelha. A ovelha segue o seu pastor. Ela obedece, ela é submissa. E ele disse outra coisa. O pastor foi lá e colocou as ovelhas dentro do aprisco, fechou a porta e deitou bem na porta do aprisco das ovelhas. Aleluia! Você não tem preocupação, está tudo no aprisco. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pastor das ovelhas. Ele disse, elas entram por essa porta, a pastagem verdejante, elas comem e saem por ela. Jesus é o pastor. As ovelhas de Deus têm a palavra de Deus, têm o Espírito de Deus, têm a vida de Deus, têm a natureza de Deus. Eu não vejo ela saindo por aí atrás disso, atrás daquilo, dali. Isso não é ovelha não, irmãos. Você vê como é que é tão diferente. Aí ele diz bem assim. Ele diz, olha como ele fala. Não é porque você quer ser desse jeito, de jeito nenhum. Vejam bem como ele disse. Ele disse, mas como o Espírito do Deus vivo foi escrito, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então essa palavra escrito significa isso, irmãos. Novo nascimento. Natureza. Você tem a natureza do seu pastor, Jesus. Você vê? Aí ele disse, olha isso daqui, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia! Você crê assim? Deus cuida do que é seu. Ele sabe o que está dentro daquele filho. Ele sabe o que está dentro daquela filha. Ele disse para o diabo, eles são meus. Eles são meus. Ele disse, eu coloquei o meu espírito dentro deles. Eles me pertencem, Satanás. Sai da minha frente, sai da minha frente. Esses filhos, eles é tão humilde, tão submisso à palavra, que eles não pisam na palavra, por nada. São filhos de Deus. Vejam bem, não que somos capazes de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra. A letra qualquer um é. Todo mundo é crente da letra. Todo mundo é crente da letra. Todo mundo é pregador da letra. Mas a letra mata. É o que ele está falando aqui. A letra mata. Ele não fez ministro da letra. Vejam,
o qual nos fez também capaz de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas o Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Vocês já lembram em São João 6, no verso 63, que Jesus veio e diz assim: a carne e o sangue para nada presta, mas as palavras que eu vos disse são espírito e vida, e o Espírito é que vivifica a palavra. E ali ele trouxe então uma harmonia de cada verdadeiro pensamento de Deus, que é uma verdadeira semente, palavra falada. E essa semente ela é vivificada pelo Espírito Santo, porque na verdade a palavra de Deus é uma semente. E você veio pela palavra falada, é uma mensagem profética. E quando você vem, eu lhes pergunto, irmãos, existe uma pessoa mais sábia, mais inteligente no céu, na terra, do que o próprio Espírito Santo? Ele é uma fonte eterna, ele é uma fonte de alegria, ele é uma fonte de graça, ele é uma fonte de sabedoria. Está dentro da igreja. Agora, se você não tem, quem é culpado? Vai discutir com Deus. Isso é verdade. Quando Deus está ali, irmãos, o diabo estremece. Ele não chega, ele estremece. Essa mensagem, possuindo todas as coisas, no parágrafo 140 e o 141, ele disse: irmão, é um tempo de exame, é um tempo de oportunidade, é a oportunidade de aceitar isto. Diga-me algo que toma o lugar disto, diga-me algo que é melhor que isto. Aí eu pergunto: por que você disse que é e está indo lá fora? Vai lá fora buscar. Por quê? Então significa que você não tem isso dentro de você, porque o dia que você estiver dentro de você, você sabe que não há nada melhor do que isso. Então não precisa você dizer que tem ou que não tem. A sua vida diz, o seu testemunho diz, prova isso tudo. Isso é a verdade. É uma pessoa exaltada, é uma pessoa completamente que não se humilha. Porque a humildade não é andar nu, andar rasgado, não é andar descalço. A humildade é você receber a palavra, é aceitar Jesus gostosamente, submeter a Ele. É isso que é humildade. Então ele disse: produza qualquer coisa no mundo. Vejam, seja um rei da terra, governe o universo, seja um Khrushchev, ou um Kennedy, ou qualquer coisa que você deseja ser, você morrerá igualmente. Não existe nada para fazer de você ter vida eterna. Nada. Então vamos ficar com a palavra de Deus, porque ela é eterna. Ainda que soframos como ele sofreu. Porque ele disse que nós só podemos herdar a menos que sofremos com ele. Aí se sofremos com ele reinaremos. Mas se nós formos infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Esta é a verdade. Deus não vai descer o seu nível, é você que tem que subir ao nível dele.
Deus não vai cortar o manto dele para servir em você. Ele vai te moldar para caber no manto dele. Quando você é muito grande e é um filho, Deus começa a tirar daqui, tira dali, tira de cá, tira de lá. E vai colocando você até que o manto cai certinho. E você é revestido com as vestimentas de núpcia. Aleluia. Você crê assim? Amém. Isto é a verdade. Então ele está dizendo isso daqui. Correto? Você não sabe em que tempo virá. Qualquer minuto. Mas aqui, quando a morte chegar, você tem a vida eterna e não pode morrer. Com uma garantia do Deus de toda a criação. Quem é o possuidor dos céus e da terra. Eu o levantarei outra vez no último dia. Não foi o que ele disse? Ainda que você morre. Ele digou a Marta. Marta disse, Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E não tinha mesmo. Ele disse, mas ele há de ressuscitar, Marta. Eu sei, Senhor, que ele ressuscitará no último dia. Ele disse, eu sou a ressurreição do último dia. Aquele que crê em mim, mesmo estando morto, ele diz, ele viverá, porque eu ressuscitarei. Crê tu isto? Ela disse, eu creio, Senhor, que tu és o Cristo, Filho de Deus, enviado ao mundo. Aleluia. Eu amo essas coisas. Dele aquilo que é dele. Ele diz, dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Não misture as coisas de Deus com a sua. Não misturem. Mas seja separado. Correto? Nós não podemos mudar nada. É a palavra de Deus que faz tudo. Não podemos acrescentar nada, não podemos tirar nada. Se você voltar aqui em Apocalipse, no capítulo 22, você vai ver como ele está dizendo. É por isso que você vê que estas pessoas que diz que é crente, não são, porque falta nelas a revelação da palavra. Eu não estou falando no mundo lá não, eu estou já falando aqui dentro. É no nosso meio, conosco. Falta revelação da palavra, elas são cegas. Cegas pela velha natureza, cegas pelos prazeres, cegas pelos desejos. Por que que eu digo, irmãos? Deus disse para Abraão, Abraão, se tu fazer, tudo bem. Se tu não fazer, eu já fiz. Se tu cair, Abraão, eu te levanto. Quem ia levantar Abraão não era Ló. Quem levantava Abraão era Deus. Se você cair, se você é um filho de Deus, um filho de Abraão, pela fé, quem te levanta é Deus. E mais ninguém. Você sabia disso? Você toma Eclesiastes capítulo 4, veja lá no versículo 9, se não me falha a memória, que você vai ver, é melhor ter 3, porque se cair, te faltar alguma coisa, o outro supre. É melhor ter 2, porque se faltar alguma coisa, o outro se cair, o outro te levanta. E se você for só um não tem quem te levanta. Aquilo é no lado natural, não é espiritual. O Velho Testamento é sombra do Novo, e não a imagem exata, são tipo. Mas quando você toma o Espírito de vida, que é Deus, a revelação, Ele magnifica essa palavra em você. Então não é mais o homem, agora é Ele em você que faz isso. Através do novo nascimento. Se você cair, Ele está ali para te levantar. Porque não se trata de coisa física, natural. Isso trata-se de Espírito. Porque aquele processo que você foi processado é um novo nascimento. Você entrou por essa porta. Deus revelou-se a si mesmo a você.
Ele te justificou, Ele te santificou e te encheu com o Espírito Santo. Mas você está confinado dentro de um corpo humano. Mas esse homem interior, como eu disse ontem, antes, sei lá, foi nesses dias atrás. Esse homem interior, ele não falha, ele não mente, ele não erra, ele não peca, porque é Deus ali. O seu homem interior, quando nasce de novo, você é uma nova criatura em Cristo. O próprio apóstolo Paulo, na primeira e segunda carta aos Coríntios 5, versos 16 e 17, ele diz: ainda que nós conhecemos o nosso Senhor na carne, mas de hoje em diante nós não conhecemos mais assim. Assim aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Somos novinho em folha, esse homem interior. Você já imaginou qual é o tipo de natureza que esse homem de dentro tem? É o Espírito Santo, que é a natureza do Cordeiro, é a natureza de Deus, é a pomba. Está ali, mora ali, vive ali. Tudo que acontece nesse homem exterior, o de dentro respondem. Isso é verdade. Agora lá atrás não. Lá era fisicamente. Você não pode mudar a palavra. Fique com a palavra. A revelação é isto. Abre, tira o véu, mostra claro para você. Você sabe onde está parado, você sabe onde está firmado. Vejamos bem, não podemos acrescentar e nem tirar. Ele disse aqui, Apocalipse capítulo 22. Vejam bem, eu vou ler a partir do verso 16. Ele disse bem assim: Eu, Jesus, esta palavra, eu, um pronome pessoal. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, o resplandecente estrela da manhã. Isso aqui foi depois de sua morte, sepultamento e ressurreição. Aí ele subiu acima no céu, se assentou à destra do Pai. Ele tomou aquele livro selado com 7 selos. Vocês já lembram em São Mateus, em Apocalipse 5? Eu vi assentado na destra daquele que estava sentado no meio do trono um livro selado com 7 selos. Ninguém no céu, ninguém na terra seria digno de olhar para aquele livro, de tomar aquele livro, de abrir aquele livro, de romper os 7 selos, revelar os mistérios dele. Ninguém no céu e na terra. E eu chorava muito, porque ali dentro estava nossa redenção, estava nossa riqueza. E quando eu chorava, um dos anciãos disse: não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá que prevaleceu, a raiz de Jessé, é digno de tomar o livro selado da destra daquele que está sentado, romper o selo e revelar tudo o que está ali dentro. Você viu aí? João ficou olhando para ver o leão. O leão quer dizer rei. Um rei. Olhando para ver, de repente ele viu saindo lá de trás um pequeno animalzinho como um cordeiro todo ensanguentado. Um cordeiro. Você vê, irmãos? Quem era aquele cordeiro? Era um cordeiro de Deus, que já era predestinado desde antes da fundação do mundo para vir morrer. Quem era ele? Era o Filho, era o Messias, era o ungido, era essa luz, esse Logos eterno, essa teofania. É Deus mesmo, feito carne humana. Tomou o
livro selado da destra. Quando ele tomou aquele livro, é porque ele tornou-se essa luz branca. Ele tornou-se o Messias. Ele tornou-se o ungido, ele mesmo. Tornou-se o Filho. Tornou-se essa coluna de fogo. Tornou-se esse Logos. Tornou-se essa teofania. Corpo celestial. Deus mesmo, Senhor Jesus Cristo. E ali então se transformou em um corpo humano no ventre de uma virgem. Ele mesmo é que abre tudo, o anjo do pacto. Revelou o nosso precioso amado profeta. Quem? Jesus, essa raiz de Jessé, geração de Davi. O resplandecente estrela da manhã. Ele é a palavra. Você crê que ele é a palavra? E o Espírito e a esposa diz, vejam aqui esta unidade perfeita, ou essa harmonia que tem Jesus com a sua noiva, ou com a sua esposa. Porque todos nós fomos nascidos. Assim como Eva foi tirada lá do corpo de Adão, era osso dos seus ossos, carne de sua carne. Também Jesus, nós fomos tirados dele no Calvário. Saiu dele água, saiu dele sangue, saiu dele vida para nós. Somos carne da sua carne, osso dos seus ossos. Ele é a nossa cabeça. Por isso que a noiva de Jesus Cristo, a esposa do Cordeiro, tem o mesmo espírito dele. Porque o caráter daquele marido está refletido naquela mulher. O caráter daquela mulher é o caráter do marido dela. E o caráter de Jesus está na sua esposa. O Espírito de Jesus está em você, meu irmão, minha irmã. Por isso que você não pode se ausentar por nada de sua palavra. Você e a palavra são um. Aleluia. Ele disse assim, o Espírito e a esposa diz, vem. E quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Você vê aí? Qual que é a sentença desses crentes, entre aspas, que muda a palavra de Deus aqui, muda a palavra de Deus ali, ele faz uma moita e pisa em cima para desviar do caminho. Conhecimento humano. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aí está. E nós não se preocupamos com essas coisas, irmão, porque quando nós nascemos de novo e recebemos esse Espírito de Cristo em nossas vidas, tudo essa Bíblia está em nosso ser. Você é uma parte dela, ela é uma parte sua. A hora que você quer sair, Deus não deixa você sair. Não é que você não quer sair, não. É Ele que não quer que você saia. Você uma vez foi amarrado e foi agarrado e foi segurado pela natureza divina. Você nasceu de novo. O parágrafo 141, irmão Brando, diz assim: ajude-me na minha incredulidade. Ó Deus, enche a minha alma. Ó Deus, limpa-me, encha-me, exorta-me, envia-me. Não permita que eu morra. Permita-me viver para encontrar a história. Permita-me chegar a cada fenda e esquina da terra. E pregar a palavra e semear a semente. Sim, Senhor. Pois haverá uma colheita no último dia da verdadeira palavra inadulterada, com crentes em Cristo.
sabe que o posicionamento de um verdadeiro eleito, quem pôs aí foi Deus. Você lê lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que você vai ver o posicionamento. Ele diz: bendito é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo. Eu nunca pedi para ser batizado no corpo de Cristo. Foi Ele que me batizou. Eu sou uma parte dele, você é uma parte dele, ele é uma parte sua, é lógico, é claro. Tão certo quando você pode sentir a sua roupa na sua pele. Também Deus te dá o Espírito Santo. E quando Ele te dá esse Espírito Santo, ele cai dentro de você, quem poderá tirar isso de você? Ninguém. Quem poderá fazer você se afastar dele? Ninguém. Ele te selou com o Espírito Santo. Até o primeiro problema, até a primeira dificuldade, até haver um berro do patrão. Não, Ele te selou com o Espírito Santo até a sua redenção. Que tipo de redenção? Quando esse velho corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, esse velho corpo mortal se revestir da imortalidade, e nós teremos um corpo semelhante ao corpo físico e glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso daí. Isso é que faz, já está aí. Ele selou você para isso daí. Como isso te dá uma sede, uma fome e uma ansiedade para ser como Ele. Não é mesmo? Eu vou tomar aqui uma escritura, mais uma escritura aqui, que ele fala. Eu vou tomar, depois eu quero tomar essa mensagem e nós encerraremos. Eu quero tomar. Mas ele disse aqui, eu quero tomar ainda Timóteo, do capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Timóteo, capítulo 2, Tito, né? Tito, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Olha como ele diz aqui, Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, e amar os seus maridos, e amar os seus filhos, a serem moderadas, castas, não é gasta, castas, isso significa vir daquelas raízes, lá da geração Sara, Maria, Isabel, Ana, é isso que ela quer dizer, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta, semelhantemente, os jovens a que sejam moderados em tudo. Te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos e que se sujeitem ao seu Senhor,
em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornadamente na doutrina de Deus nosso Salvador. Ou seja, ornamento. Eu vou tomar mais uma outra escritura, agora vou tomar aqui 1 Timóteo, eu quero ler 1 Timóteo, capítulo 5, do verso 1 ao 16, ele diz bem assim: não repreenda, olha como ele disse, não repreendas asperamente os anciãos, mas dê amoesta-os como os pais, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, e em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Essas aqui, que verdadeiramente são viúvas. Vamos ver então, Paulo, qual é a característica dessas verdadeiras viúvas. Ele diz: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva, ouça isso. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia e em rogos e orações. Mas o que vive em deleites, vivendo está morta. Essa palavra deleites abrange todo o sentido da vida de vocês, ou seja, dessa viúva ansiosa, viúva leviana e etc. Só ir perambulando para lá e para cá. Vejam, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos, tendo já a sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. E além disso, aprende também a andar ansiosa, de casa em casa. E não só ociosa, mas também paloureiras, curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que os que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem a ocasião ao adversário de maldizer. Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúva, socorras. E não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que de veras são viúvas. Que Deus nos ajude. Eu vou tomar isso daqui e nós vamos encerrar. O sétimo silo. Começar no parágrafo 353 ao 358. Ele disse: mas quando eu fiz a minha rendição a Deus, então, o nosso povo, na raiz sendo irlandês, eu pensei, talvez todos eles eram católicos,
E talvez fosse isso. Eu fui ali e ele era de um certo modo. Eu fui até a primeira igreja batista e ele era de outro modo. Eu disse: Senhor, tem que haver algum caminho que seja verdade. Algo disse: é a palavra. Não importa. Vai ou vem, fique com a palavra. Não saia fora dela, não. Eu tenho segurado aquela palavra. Olhem para cada visão em todas as partes. No dia que eu lancei aquela pedra fundamental ali, e eu coloquei aquilo ali dentro, e eu escrevi ali o que ele me mostrou naquela manhã numa visão. A tempo e fora de tempo, repreendas com toda longanimidade de doutrinas, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E eu vi aquelas duas árvores, onde eu estava de pé, fazerem a mesmíssima coisa. Isto é correto. E aí estamos. E isto é a verdade. E agora, você não... Recordem, deixe-me exortá-los novamente. Não diga obrigado a ninguém, de modo algum. Obrigado, pastor. Obrigado, irmão. Não. Ninguém tem isto. Não diga. Não diga pensando que é algum ministro ou algum homem mortal. Não há nada de bom nele, porque não há, não importa quem seja ele, não há nada de bom em nenhum homem. Isto é correto. Eu sempre tenho dito, eu não presto, eu não valo nada. Carne e sangue não vale nada. Se você tem alguma coisa boa, nem grandes mulheres. Somos todos irmãos e irmãs, todos iguais da mesma categoria. Não somos grandes. Um não se faz maior que o outro. Nunca se faz de modo algum. Não, senhor. Mas somos todos apenas seres humanos. Não tente interpretar as coisas, não tente fazer nada, mais do que apenas viver uma vida justa, dando louvor e honra a Jesus Cristo. Todos compreendem isso? Amém. Com todo o seu coração, você terá isto, amém? Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação. Que Deus nos ajude, que podemos aprender uns com os outros. Quando você vê aquele irmão, aquela irmã passar por aquilo, você põe a sua barba em molho. E não permita que essas coisas aconteçam com você. Mantenha-se posicionado na palavra, firme nela. Você é como uma trombeta. Se Deus não estiver por trás de você, te sustentando, te segurando,
não faz nada, é mudo, não tem poder para nada. Tem que haver alguém, uma inteligência por trás disso, para te sustentar, que é o Espírito Santo. Senhor Jesus, leva-nos em paz, guarda-nos e nos proteges de todos os males. Te pedimos isto é para esse propósito, para te honrar, para te servir e para te glorificar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Abençoe um outro nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Sou estrangeiro, sou peregrino, só uma noite moro aqui, só uma noite moro aqui. Oh, não me impeça, eu quero seguir para a cidade maravilhosa. O mundo não tem o que eu procuro, meu desejo é morar na cidade do meu Deus. Eu desejo ir morar. Ninguém chora, não há angústias, não há pecado, não existe a morte. Sou estrangeiro, sou peregrino, só uma noite moro aqui. Sou estrangeiro, sou peregrino, só uma noite moro aqui, só uma noite.